Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Primeiro livro do Pentateuco, no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, nós vamos ler o versículo 1, o 2, o 3, o 6, o 9, o 11, o 14, o 20 e o 29. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação das águas. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E foi assim. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E foi assim. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva da semente, e esteja sobre a face de toda a terra, e toda árvore e todo fruto de árvore da semente servir-vos-ão para mantimento. E voltando aqui um pouco para o verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O que me chamou muito a atenção durante esses dias, ele me tocou muito por essa semana, para falar sobre a criação e o Criador. Então o tema dessa mensagem é a criação e o Criador. E o que me chamou muito a atenção desses versículos que eu li com vocês, foi que Deus disse: haja, e ele vai dizendo: haja, que haja luz, que haja isso, que haja aquilo. Na criação ele só disse, mas como nós podemos observar, quando ele cria o homem, ele faz questão de formá-lo, o homem do barro. O que eu entendi com isso? Que desde o começo Deus queria uma intimidade com o homem, e foi aquele gesto de criação, de formar o homem do pó da terra, foi o primeiro contato dele com o homem. Esse ser que seria a coroa da sua criação, um ser que adoraria ele. Ao criar a terra e tudo que nela existe, fauna e flora e os luminares, Deus ordena que aconteça. Ao criar o homem, ele com suas próprias mãos cria-o imagem e semelhança. No livro de Isaías diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias em teu coração: eu subirei o céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, a banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante, mas ele foi tirado. E nós, como filhos, podemos ser imagem e semelhança dele. Eu fiquei analisando essa escritura. Nós fomos feitos do barro, né? Matéria-prima. Nossa matéria-prima é o barro. E Deus, ele faz nos lembrar que o barro, ele não é praticamente nada. Nós não somos nada sem ele. Mas quando nós nos tornamos imagem e semelhança dele, nós nos tornamos o filho dele, coroa da sua criação. E por que Deus cria um homem? Falando sobre adoração, por muitas vezes eu tenho ensinado um pouco de adoração, já também ministrei em seminários de adoração. Nós sabemos que o homem, ele foi criado para adorar a Deus. Ele foi criado e formado para adorar a Deus. Ao criar o homem, ele também queria um contato maior com a sua coroa da criação. Quando ele fala a nossa imagem, ele já está conversando com o Filho, ele já está conversando com o Espírito Santo. Desde o início, eles são a Trindade, e o forma para ter intimidade e relacionamento. Nós fomos criados para adorar a Deus, e fomos criados também para nos relacionarmos com Ele. Só que o inimigo de nossas almas, Lúcifer, ao perder o céu, ao cair na terra, ele cria um plano. Por sua vez, Lúcifer consegue quebrar o princípio do homem com Deus, induzindo-o a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que está escrito no livro de Gênesis, do capítulo 3, do verso 5, que ele induz a mulher a comer do fruto. E muitas pessoas pensam que foi com
Eva que foi a errada ao comer do fruto. Mas o mandamento não era com a Eva, era com Adão. Quando ela oferece a Adão e Adão come do fruto, ele acaba quebrando um princípio que Deus não queria que ele fizesse. No versículo 5 de Gênesis 3, Satanás ele lança o seu próprio desejo de ser semelhante a Deus. Está escrito assim: porque Deus sabe que no dia em que comerdes dele, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele lança o seu próprio desejo em Eva, a sua própria ambição em Eva. E Eva cai. Eva acaba caindo e acaba comendo do fruto e oferecendo a Adão. E Adão, por sua vez, come do fruto e perde tudo que ele tinha. Livro de Gênesis, capítulo 6. Versículos 5, 6 e 8. E o Senhor viu a maldade no homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se Deus, o Senhor, de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Versículo 8. Noé, porém, achou graça dos olhos de Deus. Depois desse afastamento do homem com Deus, depois de Adão quebrar esse princípio de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele se afasta de Deus. E as gerações começam a se corromper cada vez mais. O homem ele vai provando do pecado. O homem ele vai vivendo uma vida ilícita. Caim mata Abel e essas coisas vão acontecendo. Chega em um grau tão grande na humanidade como nós vemos nos dias de hoje. Pai matando filho, latrocidas. E é isso que estava acontecendo nesses dias. Então, Deus, ele se arrepende de criar um homem. Mas por um homem só, ele vê graça. E quando ele vê graça em Noé, ele decide não destruir com a humanidade. Ele salva, ele poupa a vida de Noé e de sua família. Aleluia. Deus tem que ver graça em você. Quando você tem graça, a graça de Deus, ela é o favor não merecido. Quando você anda diante do caminho do Senhor, você tem a graça do Senhor. E nesse decorrer desse tempo, eu tenho certeza que Jesus já olhava para o homem com um olhar de amor, com um olhar de carinho, com um olhar de pai. E no livro de Êxodo a gente vê isso, quando Deus ele tira o povo de Israel das mãos dos egípcios. Ele já mostra essa vontade de ter essa intimidade, mas ele não podia, não tinha ninguém que poderia pagar o preço. Não existia nenhuma pessoa que poderia pagar o preço dos pecados. E quando eles vão para o deserto, várias ordens são dadas a eles, de sacrificar para poder remir os seus pecados. E cada animal era sacrificado por cada um pecado. Se a pessoa matava, era um animal. Se a pessoa roubava, era outro animal. Mas Jesus, ele toma o lugar do sacrifício e se faz sacrifício. Quando Moisés, ele sobe ao monte, quando Moisés, ele está acima do monte, que Deus chama ele para subir ao monte Sinai, Deus, ele ordena que o povo suba com ele. Mas ao ver o trovão, as nuvens densas na montanha, o povo de Israel fala: não, pode subir. O que Deus falar contigo, nós faremos. Nós não queremos subir. Eles estavam com medo de morrer, né? Se Moisés morrer, ele morre. Nós continuamos vivos, não tem problema nenhum. Mas eles estavam com medo de perder as suas vidas. Então Moisés, ele fica 40 dias em cima do Monte Sinai. E lá ele conversa com Deus. E Deus conversa com ele. E ele conversa com Deus. E Deus conversa com ele. Eu fico imaginando Moisés conversando com Deus. Eu estando na presença já sinto calafrios. Me dá uma alegria tão grande. Imagine ouvir a voz dele. Eu creio que Deus, ele fala conosco. Ele fala conosco através da sua palavra. Ele fala conosco através de uma postagem. Ele fala conosco através de uma pessoa que nem é crente, com seu olhar de amor. Ele quer essa intimidade com você. E Deus, ele cria o plano perfeito. Ele envia o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Filho se oferece para se sacrificar. Então, Deus, ele cria o plano perfeito, Jesus Cristo, e ele se oferece. Deus, ele já queria ter esse relacionamento com o homem. E ele escolhe uma mulher chamada Maria e faz ela gerar o seu filho Jesus. E o seu filho Jesus era 100% Deus e 100% homem. E o nosso Deus deixou a sua glória, deixou o seu resplendor para provar do trabalho, para provar da dor, provar do suor. E quando Deus, ele tem esse plano perfeito, ele começa a se relacionar com o homem.
Quando eu tenho Jesus Cristo, eu transmito vida. Às vezes você pode pensar que matar alguém é apontar uma arma e atirar nela. Matar alguém é enfiar, apunhalar uma faca no seu peito. Não. Você pode matar uma pessoa com palavras. Você pode matar a pessoa com atitudes. Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente falou de Criador e criação. Agora, o Criador, ele está na criação. Jesus, ele está entre nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 31. Aproximando-se dele, um dos escribas que tinha ouvido disputar e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E disse Jesus: o primeiro de todos os mandamentos é o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amém? Se você ama o seu próximo, você ama a Deus. Deus, ele cria um homem para ter um relacionamento. E agora Deus, ele está dentro do homem. Quando Jesus, ele se sacrifica na cruz do Calvário, ele quebra, ele rasga o véu de cima a baixo, dizendo que agora Deus pode ter uma intimidade com o homem. Ele estava quebrando algo que foi feito no passado, que o homem provou de algo que não era para ele provar. Ele provou do pecado, mas ele estava dizendo: agora é a minha vez, agora eu estou me oferecendo como sacrifício para quebrar isso, para ser o sacrifício pelos pecados da humanidade e poder estar com vocês todos os dias. Ele consegue aquilo que ele mais queria, o relacionamento do homem com Deus. Ele consegue fazer um plano perfeito, e esse plano era de voltar ao jardim. Nessa noite Deus te chama para voltar ao jardim, para voltar às velhas atitudes como cristão. Foi para isso que ele se sacrificou por você. Ele se fez carne por mim e por você. E quando ele morre na cruz do Calvário, o Espírito Santo me faz virar casa de Deus. E Deus, ele não habita em quatro paredes. Ele habita em mim e você. No livro de 1 João 4,20 diz: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Quando você passa a entender isso, quando você pratica isso que está escrito no livro de 1 João capítulo 4, versículo 20, você está fazendo a coisa certa. E nós somos a criação do Criador. Eu não quero dizer para você olhar para o seu irmão como se fosse um Deus. Quando você se iguala a outra pessoa, você está tomando uma atitude de adoração a Deus. Quando você se preocupa com o teu próximo, você está demonstrando o amor a Deus. E a Bíblia também diz que existem 6 coisas que Deus não gosta, e a 7ª ele abomina, que é a contenda entre os irmãos. É muito fácil você viver de boa com o seu irmão, quando você passa a ver Deus na pessoa. Quando você passa a olhar as outras pessoas como se olhasse a Jesus, você começa a adorá-lo de uma forma diferente, de uma forma que alegra o seu coração cada vez mais. Você pode pensar que, claro, você vem na igreja, você está adorando a Deus, sim. Você pode adorar em qualquer lugar, porque o véu se rasgou e já não tem mais esse bloqueio. Você pode adorar a Deus no seu trabalho, você pode adorar a Deus caminhando na rua. Essa forma é a melhor forma de você adorar o Senhor, quando você ajuda o teu próximo. Aí você está dizendo: eu estou vendo Ele, eu estou tocando nele. Quando você dá a mão para o seu irmão, você está dando a mão a Deus. Eu sei que é difícil viver o evangelho genuíno. É muito difícil. Amar o seu inimigo como a ti mesmo. Orar pelos seus inimigos, aqueles que vos perseguem. Mas você tem que olhar o Criador nele. Amém? Você é a criação. O seu lugar já está preparado. Essa mensagem chegou até mim e até a você. E você é a criação. Você tem que olhar as pessoas como o Criador. Olhar o seu próximo com um olhar de amor. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite.